Como todos já sabem, a gente está falando aí todos os dias dessa semana especial aqui em Prudentópolis, que é a 4ª semana da comunidade ucraniana que está acontecendo. Todos os dias tem alguns eventos aí, né, relacionados a essa semana. Hoje também, dia 22, às 14 h 17 horas, tem oficina aí de bordado e dança aí para as crianças. Também às 20 horas, exibição dos documentários Prudentópolis, Terra Ucraniana Brasileira, e Páscoa em Prudentópolis, Rito, Fé e Cultura. Amanhã, sexta-feira, tem também uma homenagem especial, que é a Noite Cultural Taras Shevchenko, aí no Clube 12 de Novembro. Eu estou aqui com a dona Miroslava, aqui no Museu do Milênio, para que ela fale para a gente um pouquinho também do Taras Shevchenko e desse acontecimento especial que vai acontecer amanhã aí no Clube 12 de Novembro. Dona Miroslava, boa tarde. Boa tarde. Amanhã, dia 23, hoje é sexta-feira, à noite, nós vamos comemorar o Shevchenkivsky Vecher, ou seja, a noite do Taras. Para esta noite, nós temos a presença da senhora cônsul e da professora Oksana Boroshenko. O espaço vai ser assim: o pessoal da Unicentro, os acadêmicos, eles têm uma encenação que eles vão fazer em português. Depois, os alunos da língua ucraniana, eles vão dar outro em ucraniano. As crianças da escola paroquial têm alguns cantos que vão homenagear o poeta. E, além disso, me parece que o Samuca vai cantar uma canção da autoria do poeta Taras. Por que nós estamos fazendo agora? Acontece que há 200 anos da morte do Taras. Esse bicentenário vai ser comemorado pela comunidade mundial no dia 9 e 10 de março de 2014. Nós estamos antecipando pelo seguinte: março é início de ano e para nós torna-se difícil. Uma vez que nós temos essa semana ucraniana, a gente vai antecipar estas comemorações. Por que estamos enaltecendo o Taras Shevchenko? O Taras Shevchenko é um dos maiores artistas e poetas da Ucrânia. O que ele pintou, com isto ele sobreviveu. O que ele escreveu, ele minou a liberdade, ou seja, ele gritou ao mundo todo que o homem é um ser livre, que o maior dom da pessoa humana é a liberdade. Nós temos aqui em Prudentópolis uma estátua em bronze do poeta. Ali ao pé do pedestal, ou seja, no pedestal do poeta, está escrito uma parte do poema dele. O poema é muito longo. O poema é intitulado Aos Nascidos, Não Nascidos, aos Mortos e aos Vivos. É uma dimensão universal. E lá, então, num trecho, onde de início, ele lamenta a situação da Ucrânia, que estava padecendo no período do tsarismo, e aí ele diz assim: estudem, meus irmãos, leiam, aprendam as coisas dos outros, não reneguem os seus, arrebentem as amarras, sejam livres. Então, isso repercutiu em todo o mundo eslavo. Além disso, ele tem o seu testamento, o testamento onde ele também diz: quando eu morrer, enterrem-me nas colinas de Kiev, às margens do Dnipro. Ele sempre sonhou ser um homem assim livre, constituindo sua família. Nunca conseguiu, porque nos 42 anos de vida, ele teve 12 anos de liberdade. Então, ele nos deixou um arsenal, uma coisa assim, riquíssima nas suas poesias e nas canções. Todo mundo comemora. Eu acredito que nós temos aqui no museu um painel onde diz assim, que as estátuas estão em mais de 130 países. Então, onde os ucranianos foram para o mundo, eles levaram o Taras. Eles propagavam e sempre queriam ser livres. Agora nós vemos que a Ucrânia conseguiu a liberdade e outros países também se livraram da ex-União Soviética e do comunismo. Estão em liberdade. São 17 ou 18 repúblicas soviéticas, né? Hoje todas as repúblicas livres. E a Ucrânia conseguiu sua liberdade em paz, ou seja, sem guerra, sem derramamento de sangue. Mas o que levou o ucraniano a conseguir a liberdade é a educação, é o estudo, são os escritos,
são as poesias, são os textos, ou seja, as publicações. Porque, e até os imigrantes que vieram para cá, um fato muito interessante, que as famílias fundavam não igrejas, primeiro escola e depois igreja. E toda a família prezava que pelo menos um filho fosse estudar. Até ontem a gente estava comentando com o pessoal aqui, se a gente fizesse um levantamento das famílias cujos filhos se sobressaltaram em várias áreas profissionais, estudaram. E Prudentópolis é um exemplo disso. Nós temos escolas do melhor nível, né? Uma educação que se pode prezar. Então, o poeta nos deixou o seu legado cultural, patriótico, de liberdade, de honradez, de civilidade, de cidadania, e nós temos que aprender e viver de acordo com os princípios da liberdade, da honestidade, da responsabilidade, do trabalho e outras coisas. Eu agradeço a todos e convido para que apareçam amanhã no Clube 12 de Novembro, que poderão ver alguma coisa da vida. E diga-se de passagem que os alunos da Universidade Centro-Oeste, a Unicentro, já fizeram um trabalho muito bonito. Eles têm uns 5 ou 6 folders sobre a vida do poeta. São muito ricos. Ou seja, eles trabalharam este tema da liberdade, da poesia, do estudo, da responsabilidade. Eu agradeço, Pedrinho, a oportunidade em poder dizer alguma coisa sobre o poeta, porque a gente vai lendo e sempre vai aprendendo sempre mais e mais, e acredito que nós temos que ser pessoas de responsabilidade e cidadania, brasileiros ucranianos de fibra. Tá certo, dona Miroslava. Então, por isso muita gente pergunta por que essa estátua do Taras Shevchenko aqui em Prudentópolis. Muita gente não sabe da importância que tem esse poeta para a comunidade ucraniana, não só para os ucranianos, mas também para todas as nacionalidades, diante de tudo isso que ele escreveu, que ele deixou escrito, que ele fez, né, que é um exemplo, que muita gente leva em consideração. Então, por isso que realmente ele é homenageado, como a senhora falou, em 130 países, mais de 130 países aí, onde a comunidade ucraniana tem a estátua dele, por esse exemplo de vida. Por causa disso aí, muitos se libertaram, como a senhora falou, né? Ok, eu acho isso aí é um ensino, é uma aprendizagem, é um recado que ele nos deixa para a posteridade. E nós temos que respeitá-lo e realmente estudar. Ainda hoje, se a gente não estuda, a gente não progride. A educação liberta. Tá certo, então convidamos todos a participarem dessa noite cultural Taras Shevchenko no Clube 12 de Novembro, que será amanhã, sexta-feira, às 20 horas. Com certeza será uma noite muito especial, acontecendo aqui em Prudentópolis, antecipando até o bicentenário de Taras Shevchenko. Então, como a dona Zola falou, ano que vem é muito cedo, aí no começo do ano, em março, então até ficaria difícil para fazer essa programação, aproveitando então essa semana para comemorar então aí no Clube 12 de Novembro. Todos estão convidados amanhã, a entrada é franca, ninguém paga nada e vai com certeza sair de lá maravilhado e aprendendo aí outras coisas mais aí para o dia a dia da nossa vida.